Boa noite, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão? E aí, preparados para a gente começar o nosso segundo bimestre? Hã? Já tem um tempinho aí que eu não passo atividade para vocês, então vamos nos preparar, vamos nos aquecer, tá ok? Porque eu já estou com o material preparado, bonitinho aqui para vocês. E o primeiro assunto que nós vamos trabalhar agora é sobre Primeira Guerra Mundial, tá? Já preparei aqui um PowerPoint que eu vou mandar para vocês, inclusive, tá? E para a gente falar sobre a Primeira Guerra Mundial, eu tenho que voltar um pouquinho, né? Num assunto que a gente já falou aqui, já foi tema de aulas anteriores, já fiz uma videoaula, já fizeram atividades, vocês já me entregaram, que foi a Revolução Industrial, né? Vocês lembram aquele momento em que os países europeus estão ali se desenvolvendo, máquina a vapor, eletricidade, petróleo, fábricas produzindo assim, muita mercadoria, muito produto, né? E a Revolução Industrial, ela começa aqui onde eu estou mostrando, ó, começa aqui na Inglaterra, mas a Revolução Industrial ela se espalha ali por os outros países, né? Pela França, pela Alemanha, pela Itália, pela Rússia, né? Vários países ali também fazem a sua Revolução Industrial. E aí o que, que vai acontecer? Vai chegar um determinado momento que esses países começam a criar ali uma disputa entre eles. Por quê? Por dois motivos. Primeiro motivo, matéria-prima. Para você produzir algum produto, você precisa de matéria-prima. Você precisa do algodão, precisa do carvão, precisa do petróleo, você precisa dessas coisas para produzir o aço. Para fabricar o aço, você precisa de carvão mineral e você precisa de ferro. E onde é que tem isso? No mundo inteiro. Então esses países europeus, eles fazem o quê? Eles vão para o mundo garantir lugares do mundo que forneçam para eles essa matéria-prima que eles vão transformar em produtos manufaturados e mercadorias e vender para esses mesmos países que forneceram a matéria-prima. Então, um determinado país, vamos pegar a China, por exemplo, né? A China fornecia matéria-prima para a Inglaterra e comprava os produtos da Inglaterra, né? Eu tenho aqui um mapinha da África, só para vocês entenderem um pouquinho melhor o que eu estou falando. Esse aqui é um mapa da África, e aí vocês vejam pelas cores quais eram os países europeus que dominavam os países africanos, tá? E em azul, vocês reparem aí, os dois países que mais dominaram a África foi esse que está em azul, que era a França, tá? E o que está em vermelhinho, né? Que é a Grã-Bretanha, ou a Inglaterra, né? Grã-Bretanha ou Inglaterra, a mesma coisa. Então, esses dois países, França e Inglaterra, eles dominaram praticamente 80% de toda a África. E o que, que eles estavam buscando na África? Salvar o negro? Não, isso aí esqueçam totalmente, né? O que eles estavam buscando ali era matéria-prima barata e mercados consumidores. Tá? A mercadoria, a matéria-prima ia para a Europa, para a Inglaterra ou para a França, ou para a Alemanha, ou para a Itália, era transformado em produto e voltava para lá para ser vendido, claro que por um preço muito maior, né? Então, essa disputa econômica, né? Então, repara que começa como uma disputa da economia, né? Mas isso vai descambar para o lado militar, né? Porque para garantir que aquele lugar na África pertencesse à Inglaterra, os ingleses faziam o quê? Mandavam tropas para lá. Para a França garantir que o Laos pertencia à França, eles mandaram tropas para lá. Então não dá para dissociar, não dá para separar nesse momento o domínio econômico do domínio militar.
tá bom? É aí que a gente vai começar a entender o que foi a Primeira Guerra Mundial, né? Uma outra coisa interessante nessa Primeira Guerra é que com todo aquele desenvolvimento tecnológico da Revolução Industrial, também nós vamos ter um desenvolvimento da tecnologia militar. Armas de um poder bélico muitíssimo maior e um alcance também muito maior, tá? Eu sempre coloco dois exemplos muito claros disso, para isso, né? Que é o canhão e a metralhadora, né? Os canhões cada vez mais atingindo uma distância muito maior e a metralhadora que foi inventada há pouco tempo, né? Então aqui eu peguei duas fotos para vocês entenderem melhor. Uma foto aqui de canhões da Primeira Guerra Mundial. Você vai olhar e vai dizer, nossa, professor, mas que coisa mais antiga. Sim, para nós hoje, passados 100 anos é antigo, mas para eles isso era uma coisa extremamente moderna, né? E do lado de cá, uma metralhadora. Repare que o soldado aqui está usando uma máscara contra gases, né? Que se usou muito gás mortífero na Primeira Guerra Mundial. Eu peguei dois filmes para exemplificar essa coisa da mudança do estilo de guerra, né? Essa é a grande marca da Primeira Guerra Mundial. Ela separa as guerras que eram feitas anteriormente das guerras que vão ser feitas dali para frente, né? Durante séculos, milhares de anos, né? Durante milhares de anos, as guerras, elas foram feitas nesse esquema que eu vou mostrar aqui para vocês agora, nesse filminho, que é o The Last Kingdom, né? O Último Rei Viking. É uma série que tem na Netflix. E nesse momento, eles estão com a parede de escudos, né? Então, durante milhares de anos, desde Egito, Grécia, Roma, antigos, as guerras eram feitas nesse sentido. Os exércitos se encontravam, tinham contato um com o outro. Você tem aqui um exército, você tem aqui outro exército, e eles se encontram num determinado momento, tá? E sempre tinha a tal da parede de escudos, que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é o momento, tá vendo, do choque entre entre os dois exércitos. Olha aí. E aqui é lança, espada, sabe, na garganta do cara. Esse filme é um filme bem sangrento, tá? E aí, o que acontece? Reparem aqui nessa outra cena, quando eles se separam aqui, olha bem aqui, tá vendo? A coluna, e eles começam a se separar, né? Eles começam a se separar. Quando se separam, aí a gente consegue ver bem direitinho aqui, ó, o que ficava ali no meio, né? O que sobrava. Olha, eles estão abrindo. Estão voltando, tá vendo? E aqui nessa cena você vê o tanto de gente que já morreu ali. Então esse aqui era o estilo de guerra que foi feito durante milhares de anos. A invenção da metralhadora muda isso, tá? A invenção da metralhadora muda radicalmente o estilo de guerra que começou a ser feito a partir desse momento. Esse aqui é o filme O Último Samurai, são os últimos minutos do filme, e aqui mostra bem essa coisa da utilização da metralhadora para o inimigo não chegar perto de você, tá? Então reparem, aqui são samurais, né, que estão chegando a cavalo para atacar o exército japonês. E o exército japonês vai se defender usando a metralhadora.
velho estilo de guerra, que era feito, que era com espada, tá? Vai ser substituído por esse. Tá vendo? E dessa maneira, o que acontece? O inimigo não consegue se aproximar, não consegue chegar perto. Né? Sempre vai ficar ali numa distância de 100 metros, 150 metros, 200 metros. Conforme o tempo vai passando e a tecnologia militar vai avançando, os exércitos vão se separando cada vez mais. Tá? E aí, voltamos aqui para a nossa explicação. Né? Esse desenvolvimento militar cria uma situação na Europa que a gente chama de política da paz armada. O pensamento era de que quanto mais armado eu esteja, menor a chance do inimigo querer me atacar. Só que o inimigo também está pensando isso, ele está se armando bem. E o outro inimigo também está pensando isso, ele está se armando bem. E o outro inimigo a mesma coisa. Então vai chegar um determinado momento que todos estão muito bem armados. Né? E mesmo assim eles não estão satisfeitos. Então eles se juntam em alianças. Eles esquecem as suas rivalidades momentaneamente e acabam se juntando. Então nesse momento anterior à guerra, nós vamos ter duas alianças. Uma que é conhecida como a Tríplice Aliança, que é formada pela Áustria-Hungria, Itália e Alemanha, tá? Esses três países. Naquela época, a Áustria e a Hungria estavam juntos, era um país só. Por isso que a gente diz Áustria-Hungria. Né? E de outro lado, a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e Rússia. Tá? Eu peguei aqui um mapinha para ilustrar onde é que estavam esses países. Aqui no centro, no meio aqui, nesse marronzinho estranho, a Itália aqui embaixo, o Império Austro-Húngaro, que é a Áustria-Hungria, e a Alemanha. Tá? E aí nós temos aqui em cima a Grã-Bretanha, ou a Inglaterra, a França e o Império Russo aqui do outro lado. Tá bom? O início da guerra, mesmo assim, o estopim, porque você calcula, durante uns 30, 40 anos, estava todo mundo assim com os nervos à flor da pele. Qualquer motivo já era motivo para começar uma guerra. Uma olhadinha estranha, já estava todo mundo ali com arma em punho. Né? Mas a gota d'água, né? o fósforo ali no pavio do barril de pólvora, né? Vai ser o assassinato desse cidadão aqui, que é o Francisco Ferdinando, esse da foto, e a esposa dele, a princesa Sofia. Ele era o herdeiro do trono austro-húngaro. O tio dele, que era o imperador austro-húngaro, e ele ia substituir o imperador. O imperador já estava bem velhinho, estava assim, pé na cova mesmo, né? E ele queria substituir. Só que ele foi assassinado na Sérvia, né? E isso vai dar um problema danado, problema muito grande. E aí é que começa a guerra mesmo, o assassinato do Francisco Ferdinando. A Primeira Guerra, ela durou 4 anos, tá? Mas ela tem as fases que eu coloquei aqui para vocês. Dessas 3 fases, houve um movimento inicial das tropas, os exércitos meio que se arrumaram, se ajeitaram. Quando foram para o confronto, pararam, deram de cara um exército com outro exército, que é essa segunda fase aqui, que é a mais longa da guerra. Ela dura 3 anos e meio, que é a chamada Guerra de Trincheiras. Tá? Então vocês calculem, de 4 anos e meio de guerra, 3 anos e meio foi a tal da Guerra de Trincheiras. E o que é uma guerra de trincheiras? Vamos ver aqui. Né? Então, trincheira, primeiro, que é um buraco quilométrico, onde a tropa se esconde. Né? E dali ele tenta atingir o inimigo. Só que lá do outro lado, também o inimigo está entrincheirado. Ele cavou
quilômetros e quilômetros de buraco, eles estão ali entrincheirados. E eles também estão esperando o momento de você atacar ou de ser atacado e assim por diante. Né? Eu peguei algumas fotos para vocês entenderem. Né? Então reparem aqui são soldados franceses e aqui é uma trincheira. Algumas trincheiras eram mais bonitinhas, outras era só o buraco, outras eram mais organizadas, mais protegidas, tinha casa-mata, tinha lugar para dormir, tinha proteção, né? Essa foto aqui, ela é interessante porque mostra esse soldado aqui dentro dessa água. Essa água é na trincheira, porque você calcula bem, na Europa chovia e nevava. Então esses caras estão ali. Se neva, quando vem a primavera, essa neve vai derreter, vai se transformar em água e aquilo vai virar um lamaçal. E esse cara tá ali dentro, né? Vivendo, às vezes 6 meses, 1 ano, 2 anos, ele vai ficar nessa situação. Aqui é uma foto aérea e nesse lugarzinho aqui vocês vejam, aqui tem uma linha de trincheira, tá? E aqui uma outra linha de trincheira. Esse meio aqui era chamado de terra de ninguém. Por quê? Quem entrar ali vai morrer. Quem entrar ali vai tomar tiro. Porque nesse lado de cá estão soldados com suas metralhadoras apontadas. Nesse lado de cá estão soldados com suas metralhadoras apontadas. Então quem resolver atacar o outro vai tomar tiro. Né? E qual era a estratégia naquela época? Os generais faziam o seguinte, olha, nós vamos atacar com 100 mil homens. Desses 100 mil, pelo menos uns 40 mil vão morrer na frente. Então eles tinham já esse número de 40% de soldados que morriam em cada ataque. E aí colocava todo mundo ali e vamos embora, né? Vai morrer muita gente, né? Eu peguei aqui um outro filme também, que mostra exatamente essa situação. É um filme da Primeira Guerra Mundial, que retrata a Primeira Guerra Mundial. Então reparem aqui esse momento em que os soldados saem das suas trincheiras e vão tentar atacar o inimigo. Vamos olhar esse trechinho aqui, ó. Os soldados de um lado, aqui, todo mundo vai ao mesmo tempo, sair do buraco ali. Do lado de cá, vocês separam os soldados com metralhadoras, né, atacando, os inimigos estão chegando. Granadas, muito arame farpado. Esse arame farpado era proposital, que era para impedir um avanço muito rápido da tropa. O soldado tinha que sair desviando daquele arame farpado. Muitos morriam nos arames farpados, o cara ficava preso, morria ali mesmo, né? Então esse trechinho desse filme, ele mostra muito bem essa situação de como que era difícil fazer a guerra ali, né? Milhões e milhões de soldados de todos os países, franceses, alemães, italianos, russos, morreram ali, mais vítima de doença, fome, frio, do que de um ataque do inimigo, né? Inúmeras doenças, tifo, tuberculose, leptospirose, porque você imagina, o soldado morria, ele era enterrado ali perto, e não era enterrado profundão, era cova rasa. Então os ratos, chegava um momento que os ratos começavam a comer os corpos que estavam ali. Os ratos estão por ali, fazendo xixi, fazendo cocô. Para pegar uma leptospirose não custava nada, era rapidinho. Tá? Bom, depois de 3 anos de guerra, a situação já estava assim praticamente insustentável. E no ano de 1917, a situação ela vai dar uma mudança. Quando que começa a acabar a guerra? Com duas coisas. Primeiro, a entrada dos Estados Unidos na guerra. Né? Estados Unidos sempre teve uma vantagem, tanto na Primeira Guerra como na Segunda Guerra, que é a seguinte, eu até peguei aqui um mapa para mostrar para vocês. Olha aqui, ó.
A guerra está acontecendo aqui, ó. Tá? A guerra está acontecendo aqui na Europa. Estados Unidos está do lado de cá. Não está acontecendo guerra em território americano. Os Estados Unidos participam da guerra, mas eles vão lá na casa dos outros fazer a guerra. Ali, no território americano, não está caindo bomba. Tá certo? As fábricas americanas continuam intactas. As casas americanas continuam intactas. Aqui na Europa não, está tudo destruído. Tá bom? E aí o que acontece? As fábricas americanas, justamente porque a guerra não está ali, as fábricas conseguiam produzir muita coisa. Roupa, alimento, calçados, aviões, armas, tanques de guerra, jipes, tá? Combustível, óleo diesel, gasolina, bomba mesmo, né, para jogar, granadas. Então as fábricas americanas estavam assim, funcionando 24 horas por dia, funcionando a milhão, para sustentar a guerra que estava acontecendo lá na Europa. Tá bom? Um outro motivo que dá uma guinada aí na Primeira Guerra Mundial é que a Rússia sai da guerra, né? A Rússia está passando por uma revolução socialista naquele momento, tá? Olhem aqui, a Rússia está desse lado direito aqui. Ela estava em aliança com a Inglaterra e com a França, mas pelos motivos internos da Rússia, por estar fazendo uma revolução lá, está acontecendo uma revolução socialista, eles acabam saindo da guerra, né? A situação da Rússia também estava muito crítica, muito ruim, tá? O povo na cidade de Moscou, que era a capital, já estava comendo gato, cachorro, rato, comia os ratos, não tinha, né? Gato, cachorro, rato, animais domésticos não existiam ali em Moscou, porque o povo estava passando muita fome, né? Os soldados estavam matando os cavalos para comer. Olha a que nível chegou assim a miséria dentro do exército e com o povo também na cidade. Na Rússia eu estou falando. Tá? Por isso que a Rússia acaba saindo da guerra. E aí, com essa entrada dos Estados Unidos na guerra, que estava assim, sangue novo, né? Os Estados Unidos estava descansado, não estava participando da guerra desde o comecinho. E aí chega no final, ali no último ano de guerra, os Estados Unidos entra, aí fica fácil, né? Aí a gente entra na terceira fase da guerra e em mais 6 meses a Alemanha acaba se rendendo. Porque a Alemanha também não estava conseguindo mais dar conta dessa guerra, né? Os seus soldados também estão morrendo. A Alemanha também está perdendo alimentação, não tem mais de onde pegar alimentação, combustível, não tinha mais de onde tirar combustível. As fábricas alemãs também estão sendo bombardeadas, né? Eles não estão conseguindo produzir as coisas para sustentar uma guerra. E aí, com a entrada dos Estados Unidos, a coisa não fica muito boa para a Alemanha e dali mais 6 meses, ou seja, ali em maio de 1918, a Alemanha se rende, assina o armistício e se considera a grande perdedora da Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Eu sei que a aula foi muito rápida sobre isso. É um tema, é um assunto que eu teria que fazer aqui pelo menos mais umas 3 ou 4 aulas para explicar isso com mais detalhes, né? É uma coisa muito interessante, a Primeira Guerra Mundial, mas como o nosso tempo é um pouco curto, então nós vamos ficar por aqui. Eu vou mandar para vocês esse vídeo, tá? Vou mandar para vocês o link dessa apresentação de PowerPoint que eu acabei de mostrar para vocês e eu vou mandar o link da atividade que vocês vão fazer online e me encaminhar do mesmo jeito que vocês estavam fazendo com aquelas outras. Tá bom? Então, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus.